E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz do blog Ler ou Não Ler e hoje eu vim aqui para fazer um vídeo diferente e responder uma pergunta que sempre me fazem. Não tanto na internet, mas principalmente na faculdade, quando as pessoas acabam descobrindo que eu tenho 2 blogs, um vlog e faço várias coisas ao mesmo tempo. Que é a pergunta: Luiz, como você encontra tanto tempo para ler? E essa inclusive é uma das principais desculpas das pessoas para não ler, é sempre a mesma história. Ah, mas eu queria ler este livro, mas eu não tenho tempo. Ou que livro bacana, só que eu tô muito cansado para ler. A verdade é que com um pouquinho de dedicação, dá sim para você ler aquele livro que você comprou há anos e tá lá empoeirado na sua estante. E é por isso que eu vim aqui te ajudar. Por incrível que pareça, eu nunca fui um leitor assíduo, sei lá, devorador de livros. Ah, meu Deus, eu preciso ler. Não, muito pelo contrário. Se eu gosto de um livro, eu arranjo tempo para conseguir ler aquele livro. Talvez seja um livro mais interessante, eu leio mais rápido, mas nunca muito afobado assim pela leitura, mas eu sempre consigo encaixar um pouquinho de tempo na minha agenda. Ah, antes que eu me esqueça, a Isa do Lido Lendo também fez um vídeo desse estilo, ensinando como que é a rotina dela de leitura. Se vocês quiserem, o link tá aí embaixo na descrição. Dá uma olhada no vídeo dela que é muito legal. Mas enfim, a verdade é que tanto eu, como eu tenho certeza que você também todos nós somos mestres na arte da procrastinação. E a única chave para você conseguir arranjar tempo para leitura é saber administrar esse tempo ocioso que a gente tem, que fica, sei lá, perdendo com o Facebook, ou com o computador, ou olhando pro teto, assistindo televisão. Se você conseguir administrar um pouquinho mais esse tempo, com certeza você terá mais sucesso nas suas leituras. E para te ajudar nisso, eu resolvi compilar algumas dicas que eu sempre utilizei, assim, para otimizar a minha leitura, que talvez podem te ajudar também a otimizar a sua. A minha primeira dica é que você encontre um livro interessante. Eu sei que é uma dica meio besta, né? Mas não é difícil você encontrar pessoas por aí que não têm o hábito da leitura, querendo ler livros difíceis ou que não sejam legais ou interessantes. Então, se você não tem muito ainda o hábito de leitura, eu recomendo que você pegue um livro que você realmente tenha bastante interesse, para que você não fique disperso e não acabe deixando ele de lado porque ele está sendo muito chato ou porque ele não está sendo fluido. Então a minha dica é: escolha um livro que você realmente ache que, nossa, esse livro vai ser legal, talvez por indicação de algum amigo, ou talvez pela própria história que você se identifique, para você começar a criar esse hábito de leitura, que depois que você já tiver com ele, vai ser muito mais fácil para você pegar um livro que talvez não seja tão interessante e conseguir ler ele até o final. A minha segunda dica é ter uma disciplina de leitura, mas sem preguiça. O que acontece? A maioria das pessoas, elas chegam em casa cansadas, isso é óbvio, e acabam falando: ah, não, hoje eu não vou ler, eu vou assistir uma novela porque eu tô cansado. E, sei lá, acabam arranjando algumas desculpas desse tipo. Se você quer começar um hábito de leitura, você tem que meio que deixar isso de lado e tirar a preguiça de ler. Principalmente se você não tem muito tempo no seu dia para dedicar à leitura. Pensa assim, se você tá tão cansado, sei lá, um livro pode ajudar ainda mais você a pegar logo no sono e acordar mais revigorado para o próximo dia. A minha terceira dica é você sempre estar levando consigo, seja na bolsa, na mochila ou no próprio bolso, um livro de bolso, porque esses livros são muito compactos e todo mundo tem um tempinho ocioso no dia, seja uns 15 minutinhos que está esperando alguma coisa. Nesses 15 minutinhos de um livro de bolso, você pode ler, sei lá, 10 páginas, 15 páginas que podem fazer diferença no final da sua leitura. Eu mesmo sou um grande fã dos livros de bolso. Sempre que eu posso, eu tento pegar algum para eu levar para a faculdade ou levar no bolso quando eu vou para algum outro lugar, porque eles são realmente interessantes por causa disso. Você não vai se sentir tão incomodado levando um livro de bolso como se você estivesse levando, sei lá, um Guerra dos Tronos com você. Então é isso, não existe formato mais prático que esse para você levar para o dia a dia e fazer uma leiturinha num intervalo de alguma coisa, de alguma outra atividade. A minha quarta dica, e essa eu acho que é uma das principais, é em relação ao transporte público, ao nosso famigerado busão.
Quando eu tava no colégio, eu demorava mais ou menos 1h30 para ir da minha casa até o meu colégio. Eu saía de manhã, eu estudava de manhã, fazia estágio à tarde e treinava basquete no colégio à noite. Então eu saía de manhã, eu confesso que eu geralmente ia dormindo, isso quando o ônibus não estava muito lotado, né? Eu geralmente ia dormindo porque eu chegava em casa muito tarde, eu não dormia direito. Mas eu ia dormindo, só que na volta, essas 1h30 que eu ficava no busão, dava tempo de ler muita coisa mesmo. Às vezes eu tava cansado, mas mesmo assim eu tentava tirar um pouquinho do tempo da dormida do busão pra ir lendo, porque é o tempo mais propício que você tem pra ler. Você não tá fazendo nada, ou você vai ficar olhando pra janela, tipo, vendo o movimento passar, ou você vai ficar olhando pra pessoa do teu lado que não tá nem aí pra você vai ficar sem fazer nada. Então, que custa pegar nessa hora um livro e ir lendo? Às vezes eu ia fazendo lição, às vezes eu ia estudando pro cursinho, mas independentemente de qualquer coisa que eu tivesse lendo, eu tava lendo alguma coisa. A única desculpa nesses casos é quando o busão tá muito lotado, mas até isso não é uma desculpa muito boa, porque tem várias técnicas pra você ler quando o busão tá lotado. Tem até uns bagulhinhos que você coloca no dedo pra segurar a página, que são muito legais. Eu não usava nada disso, eu desenvolvi algumas técnicas pra ler no busão lotado, que algum dia eu ensino pra vocês, mas dá sim pra ler e é uma ótima oportunidade, principalmente pra quem depende do transporte público e pra quem mora longe do trabalho ou do serviço. Eu ficava 1h30, eu lia praticamente um livro por semana, e esse é um número razoável de páginas para você ler e manter sempre em dia a sua leitura. A minha quinta dica é em relação ao horário do almoço. Geralmente as pessoas têm 2 horas de horário de almoço, saem do trabalho ou da faculdade meio-dia e voltam às 2 horas. Eu, por exemplo, eu estudo, minha faculdade é integral, eu tenho 2 horas para almoçar. Eu vou confessar que na maioria das vezes eu durmo, mas às vezes quando eu quero colocar em dia alguma coisa, eu sempre tenho, sei lá, almoço em 1 hora. É óbvio que você não vai ler almoçando, mas eu almoço mais ou menos em 1 hora, é um tempo razoável, e depois eu tenho mais 1 hora pra ler ou pra fazer qualquer outra atividade. Porque na maioria das vezes as pessoas acabam gastando com procrastinação, conversando ou fazendo qualquer outra coisa. Então fica a minha dica, horário do almoço, pra você tentar organizar um pouco mais a sua rotina para a leitura. A minha sexta dica é em relação às filas. Todo mundo aqui pega fila de banco, fila de caixa, fila de qualquer lugar, sempre tem fila em algum lugar que você vai ter que pegar no seu dia. Fica ainda a dica, nesse caso, para os livros de bolso, que talvez se você estiver carregando com você, fica muito mais fácil tirar ali na hora da fila e ficar lendo. É óbvio que você não vai ficar lendo em todas as filas, mas se você sabe que você vai pegar uma fila muito tensa, putz, hoje eu vou ter que ir no banco em horário de pico, sei lá, eu vou ficar 20 minutos na fila. Leva um livrinho de bolso, é facinho de carregar, e se aproveita e fica lendo. Eu sempre faço isso, sempre tô com um livro na mochila, na verdade, e às vezes quando eu vejo que é inevitável eu ficar esperando alguma coisa, eu pego, tiro e fico lendo. Não tem com quem você interagir, não vai interagir com a pessoa do teu lado, vai ficar conversando, não. Você geralmente vai ficar plantado ali igual uma estátua esperando a fila andar. Então, o que custa ficar lendo um pouquinho nessa hora? Um outro horário que você pode ler também é antes de dormir. Como eu já tinha dito na outra dica, às vezes as pessoas não gostam de ler muito nesse horário porque estão cansadas ou qualquer outra coisa do gênero. Eu, particularmente, esse é o horário que eu mais leio porque é o horário que eu me habituei a ler. Quando eu morava com a minha família, na minha casa era tipo uma loucura, era a televisão ligada em todos os quartos, era rádio, era várias coisas, novela, e eu não tinha lugar para ler. Então, o único tempo que eu tinha para ler, fora o tempo do busão, era à noite. E eu acabei me habituando a ler de noite, e eu pessoalmente não tenho tanta necessidade de sono quanto algumas pessoas têm. Então é um horário que eu utilizo bastante para pôr em dia as minhas leituras. Mas mesmo se você estiver cansado, não quiser ler à noite, pega um livro qualquer, nem que seja para te ajudar a chegar logo o sono. Você lendo, sei lá, 2 ou 3 páginas, ajuda. Se é um livro chato, principalmente, o sono vem muito mais rápido. Vai por mim que você vai curtir essa ideia, principalmente se você tem dificuldade para dormir mesmo estando cansado. E a oitava e última dica é em relação às prioridades, que eu acho que dentre todos os tópicos esse é o mais importante. Eu, por exemplo, comecei a ler muito mais depois que eu criei o canal do YouTube, porque eu comecei a dar mais prioridade na minha vida, de uma forma geral,
pro canal do YouTube. E para eu continuar dando prioridade pro canal do YouTube, eu consequentemente teria que ler mais. Aí eu comecei a dar mais prioridade para isso, diminuindo algumas outras coisas, como ficar vendo porcaria na internet ou ficar olhando pro teto, vendo televisão. Eu comecei a dar mais prioridade para a leitura. Aí vai de você. Às vezes você está em um período da sua vida muito difícil, por exemplo, se você está em semana de provas, em semana de vestibular, talvez não valha tanto a pena assim você dar tanta prioridade para a leitura. Vale mais a pena você dar prioridade para aquilo que você tem que fazer. Eu, por exemplo, quando estou em período de provas, eu corto totalmente as minhas leituras, a concordância está muito boa, eu corto as minhas leituras para me dedicar às provas, que é realmente uma prioridade muito mais importante na minha vida do que ler um livro de literatura. Mas aí vai de você saber manejar esse tempo e as suas próprias prioridades. Mas se você tiver um período, digamos, normal da sua vida, assim, sem nada muito importante para que você tenha que se dedicar, talvez diminuir um pouco o tempo no Facebook, dar menos prioridade às novelas, seriados, ou talvez qualquer outra coisa que não seja tão importante que você dedique tempo. Diminuir um pouco mais a atenção a essas coisas pode ajudar a você ler cada vez mais e cada vez ler melhor pelo hábito da própria leitura. Enfim, essas são minhas dicas que eu uso para eu manter os meus livros em dia. E eu queria discutir essas dicas com vocês também. Quais são os seus hábitos de leitura? Como você se organiza para conseguir ler cada vez mais? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. É difícil começar a ler. Eu realmente penei quando eu comecei a ler mais, principalmente lá no cursinho, quando eu precisava ler os livros da faculdade, do vestibular, mas depois que a gente pega o ritmo, fica tudo muito mais fácil e fica tudo muito mais prazeroso. Você acaba não vendo a hora de ler aquele livro que você viu na prateleira de alguma livraria ou na sua própria estante. E você quer muito devorar ele e você vai e lê e não se cansa. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e deem suas sugestões aí nos comentários pra gente ajudar outras pessoas também. Até a próxima!